Não sei se tem alguém que não participou da minha monitoria passada, mas eu vou explicar como funciona a minha monitoria bem rapidinho, para que quem não veio na passada conseguir pegar o estilo da monitoria, tá? Gente, durante a monitoria, eu não tenho como, no final, fazer todas as questões com vocês, porque são muitas. Mas vocês vão vendo que ao longo da monitoria, ao longo do processo, eu vou indicando e vou falando, pessoal, já aconteceu questão disso. Pessoal, o professor gosta disso. Então, vocês vão ter que prestar um pouquinho de atenção na minha aula, porque eu vou além dos slides, tá? Eu falo sobre correlações clínicas, eu puxo alguns raciocínios, eu estimulo vocês a pensarem, então a aula vai além do slide, tá certo? Eu tento puxar o máximo de questões que o professor ele faz em sala, além de conhecer também o estilo dele. Eu tenho um resumo meu mesmo que eu fiz. Eu vou mandar para o professor Edson. Se ele liberar, aí eu mando para vocês, tá? Para mim não tem problema nenhum. Esses slides também ele viu, deu tudo ok, que estava tudo certo, né? Ele gostou dos slides e tal, então acho que tem coisas aqui que eu vou comentar que podem estar na nossa prova, tá? Então, peço a atenção de vocês, liguem o microfone, falem aí no chat se precisarem, tá certo? Que eu vou estar de vez em quando olhando o chat para estar acompanhando o que vocês estão necessitando ou não, tá certo? Vou ficar perguntando sobre o ritmo, se está acelerado, se está devagar, se está não para entender, enfim, vou ficar interagindo com vocês, tá certo? E vamos embora, vamos estudar. A nossa aula de hoje vai ser sobre a glicólise, como vocês estão vendo no nosso material, aqui as referências, deixo tudo bem esclarecido. Aqui sobre os objetivos de aprendizagem, que a gente vai ver as etapas da glicólise, correlacionar com as ações fisiológicas, perceber sobre esse rendimento energético e estabelecer as correlações clínicas, tá? E aí, no primeiro slide, eu já chamo a atenção para a questão de prova, tá? Aqui já tem questão de prova. Lembra que na questão passada, na prova passada, a gente acertou sobre o amido, né? Que eu falei, olha, ele vai cobrar isso aqui, né? Ele vai chamar a atenção, e realmente caiu na prova. Então, todos os pontos que eu disser que já caíram, prestem atenção. E eu já começo o slide 1 dizendo isso. Esse slide já caiu em prova, eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Na monitoria passada, a gente viu o quê? Que o carboidrato ele vai ser digerido, depois de ser digerido, esse carboidrato ele vai ter como resultado, um dos resultados dessa minha digestão do carboidrato é a presença da minha glicose, tá, pessoal? Como eu tenho a presença da minha glicose ali no meu sangue, o que é que vai acontecer? Pronto, a glicose está ali a postos. Como é que eu vou utilizar? Como ela vai ser necessária no meu corpo? Vai acontecer um processo, gente, que essa glicose ela vai entrar na minha célula. Larissa, como é que essa glicose ela vai entrar na minha célula? Pessoal, ela vai entrar na minha célula por meio de um transportador chamado de GLUT. Larissa, eu preciso me atentar para isso agora? Gente, não é o mais importante da questão saber que o GLUT ele é o transportador da glicose. Mas essa glicose vai entrar por meio do GLUT, existem vários tipos que vocês vão ver depois, mas a molécula de glicose entrou. Show! Aí que está a questão de prova agora, tá? Essa molécula de glicose, quando entra no meu citoplasma, é nesse citosol, é nesse citoplasma que vai acontecer a minha glicólise. Então, o professor Edson já cobrou em prova, dizendo assim, a glicólise acontece na crista mitocondrial. Falso. Ela acontece no citoplasma da minha célula, tá certo? Então, atentem-se a isso. Pessoal, e aí eu já vou puxando correlações que ao longo dos slides, essas correlações elas vão se repetindo para justamente nós repetirmos o máximo possível para que vocês possam assimilar
as questões, já possam assimilar o conteúdo aqui mesmo na monitoria para otimizar a aula, tá? Então, já vou falando várias coisas, os slides vão passando e a gente vai repetir como foi na monitoria passada, para repetir o máximo possível. Pronto. Então, retornando ao raciocínio. Então, essa glicose, ela atravessou, está lá disponível no meu citoplasma. No meu citoplasma é onde vai acontecer essa minha glicólise. Larissa, e para que essa glicólise ela vai acontecer? Qual é o intuito? Qual é o propósito? Gente, de uma maneira bem resumida, gerar energia. Essa glicólise, ela vai ser necessária para gerar energia. E uma das principais fontes de energia, porque tem várias, tá? Uma das principais fontes de energia é o meu ATP, a minha molécula energética. A gente precisa entender que esse ATP, ele não é para ser utilizado amanhã, ele não é feito para ser utilizado como reserva, não. Ele é feito para ser utilizado agora. Eu preciso de ATP agora. A minha célula, ela precisa estar funcionante agora. E ela só funciona por meio da participação da energia, né? Da minha molécula energética, do meu ATP. Tá, então eu já entendi. Essa minha glicose, ela vai entrar, ela vai sofrer a glicólise e vai gerar um dos resultados, o ATP, porque também tem outros, como a gente vai ver. Nesse processo de glicólise, gente, nós vamos ver que vão ser uma sequência de reações. E que nessa sequência de reações, eu vou ter um resultado final, que é o meu piruvato. Essa minha molécula de piruvato, formada no meu citoplasma, ela vai ter outras rotas metabólicas. Então, eu estou contando para vocês o começo da história. O Arthur, ele vai terminar essa história. Então, nessa glicólise, é a minha fase em que eu vou quebrar a minha molécula de glicose para deixá-la ainda mais disponível, viável e com boa fonte de energia. Show! Então, entendendo isso, eu mostro aqui nesse slide, só para vocês entenderem, todo esse processo que eu já comecei a falar. Aqui em cima, vocês conseguem ver meu cursor quando eu mostro? Sim. Show! Obrigada. Essa glicose, como eu já falei, ela é disponível, vai participar de uma série de sequências de reações, gerando o meu piruvato. Esse meu piruvato, produzido no citoplasma da minha célula, vai entrar na minha mitocôndria para gerar outros processos que vocês vão ver na próxima monitoria, tá? Então, já se atentem que aqui, ó, vai ter a participação de ATP, vai ter a participação de NADH, tudo isso a gente vai conversar sobre cada detalhe deles. Mas antes disso, quero repetir e chamar a atenção mais uma vez, que a glicólise é esse processo de 10 reações bioquímicas, em que nessas reações elas vão acontecer dentro do citoplasma da minha célula, do citosol da minha célula, com o propósito de gerar o piruvato no final, glicose sendo transformada em piruvato. E nesse processo de geração de piruvato, eu vou ter a produção, gente, de fontes energéticas, tá? De moedas energéticas, que vão ser essenciais para o funcionamento do meu metabolismo celular. E, como eu falei para vocês, uma das principais produções dessa minha via glicolítica é a produção de ATP, tá? Show, Larissa, entendi. Entendi que acontece no citoplasma, entendi que são 10 reações, entendi que tem a participação do ATP, entendi que é para formar o piruvato, para continuar a minha produção de energia e da minha rota metabólica. Bom, depois da gente entender isso, pessoal, o que é que a gente precisa ficar atento? Porque também já apareceu em prova que essa glicólise, ela é dividida em duas etapas. Tem a minha etapa preparatória e tem a minha etapa de pagamento. São esses os nomes que o professor Edson usa. Se vocês olharem lá nos slides dele, tem igualzinho como eu coloquei isso. Larissa, então,
Qual é a diferença? O que é que eu preciso me atentar a isso daqui? Gente, vocês precisam se atentar que na minha fase preparatória, vai ser uma fase em que eu vou estar, naquele momento, investindo ATP. Entre aspas, eu vou estar pagando, entre aspas, tá? Vou estar pagando ATP para poder fazer a reação acontecer, para realmente fazer com que aquela via metabólica, aquela via glicolítica aconteça. Então, na preparatória, eu vou ali gastar 2 ATPs. Né? Já na minha etapa de pagamento, eu vou colher o fruto daquilo que eu paguei, daquilo que eu decidi investir. Então, na minha fase de pagamento, eu já vou ter a produção de 4 ATPs. Se na minha fase preparatória eu investi 2 ATPs, na minha fase de pagamento eu produzi 4 ATPs, então já liguem a lanterninha. Eu vou ter um saldo de 2 ATPs. Então, valeu super a pena, né? Produzir esses ATPs, porque investir nesses ATPs, porque eu ganhei de volta mais 2 ATPs. E além disso, o que é que foi que gerou de resultado da minha glicólise? Aqui eu só mostro para vocês, mais uma vez, antes de dar continuidade, eu mostro para vocês a diferença, né? Da fase preparatória, que olha aqui, ó, eu vou estar investindo 2 ATPs, e na minha fase de produção, de pagamento, como o professor Edson fala, além dos meus 4 ATPs, eu vou ter a produção de 2 NADHs e de 2 piruvatos. Então, valeu super a pena eu ter investido esses meus 2 ATPs, né? Porque, de quebra, eu tive um saldo de 2 ATPs, eu tive o saldo de 2 NADs e eu tive o saldo de 2 piruvatos. Aqui eu estou falando de uma maneira bem geral, para já abrir a cabecinha de vocês, porque a gente vai ver cada um desses processos com bem calma, tá? Então, aprendemos o que acontece no citosol, aprendemos que são 10 reações, aprendemos que tem 2 fases. Além disso, aprendemos que tem produtos dessa glicólise. Um termo, pessoal, que o professor Edson utiliza bastante, via glicolítica. Ele ama. Quando ele bota na prova esse nome, via glicolítica, é justamente sobre esse processo que a gente está conversando, sobre a glicólise, tá? Então, participando sobre esses processos, eu já chamo a atenção de vocês para as etapas de reações. Nós vamos ver as 10 reações, tá? Larissa, eu preciso saber de cor salteada as 10 reações? Calma. A gente precisa se atentar para 3 reações específicas, que é o que o professor chama de reações em que acontecem o processo de... ele tem um nomezinho que me fugiu o nome agora da memória, que são etapas decisivas para o processo. Né? Pronto, são etapas regulatórias. Lembrei o nome que ele usa. Ele usa esse nome. São etapas regulatórias. É a primeira, a terceira e a 10ª. Gente, não pode ir para a prova sem saber dessas reações, tá? Tem que saber. E aí a gente já vai chamar a atenção para a primeira reação. E aí aqui eu chamo a atenção porque tem questão de prova sobre esse slide aqui, tá? Então, olha a sirenezinha lá em cima piscando para já chamar o alerta para a gente que esse conteúdo, esse slide aí, ele cai em prova e eu já vi questões sobre isso, tá certo? O que é que acontece? Por que é que essa primeira reação ela é importante? Gente, nesse momento eu vou ter a minha glicose disponível. Essa minha glicose está no meu citosol, no meu citoplasma, como a gente já conversou. Só que essa glicose, pessoal, ela precisa ficar presa ali dentro da minha célula. Para eu prender aquela minha molécula de glicose, eu preciso investir. Eu preciso gastar um ATP. Quando eu gasto um ATP, o que é que acontece? O ATP, ele é uma molécula chamada assim, ó, adenosina trifosfato. Eu já chamo a atenção de vocês para o nome do fosfato. Adenosina trifosfato. Eu tenho 3 fosfatos. Quando eu investi, eu paguei para a reação acontecer, esse meu ATP,
ele se torna um ADP. ADP significa adenosina difosfato. Larissa, e para onde é que foi esse fosfato? Se ele deixou de ser tri e passou a ser di, ele se tornou o quê? Esse fosfato, pessoal, que saiu do meu ATP, ele se segurou lá na minha glicose. Por isso que se tornou glicose 6-fosfato. Tá, e isso é interessante para quê? Porque, gente, na bioquímica, quando eu coloco fosfato, significa, entre aspas, tá? De uma maneira bem simples para vocês entenderem. Colocar fosfato é aprisionar, entre aspas, tá? Aprisionar a minha molécula. Então, quando eu coloco o meu fosfato, quando eu invisto aquela minha molécula de ATP, eu digo, eu quero que a reação aconteça. Então, esse meu fosfato, ele fica ali acoplado na minha glicose, aprisionando a minha glicose. Então, já vem a primeira questão de prova. Essa é uma reação, gente, irreversível. O professor bota em prova. Essa é uma reação reversível. Falso, tá? Ela é uma reação irreversível. Quem ajuda nisso é o meu fosfato, tá? E para que toda reação bioquímica aconteça no meu corpo, eu vou ter a participação de quem? De enzimas, né? Para que esse processo aconteça. E nesse nosso caso, gente, vai ter a participação de 2 tipos de enzimas, tá certo? Vai ter a participação da hexoquinase e vai ter a participação da glicoquinase. É importante saber os nomes, tá? Dessa reação é importante saber os nomes das enzimas. Também já caiu em prova perguntando o nome da enzima, tá certo? Principalmente da hexoquinase. Vamos entender a diferença entre as duas. Tá, Larissa? Eu sei que participam aí 2 enzimas, mas qual é a diferença entre elas? Gente, elas vão ter a mesma função, ou seja, elas vão ajudar nessa conversão da glicose em glicose 6-fosfato. Tá, mas qual é a diferença, Larissa? Gente, a diferença é que na minha hexoquinase, ela trabalha em todos os tecidos do meu corpo. Diferente da minha glicoquinase, que ajuda lá nos músculos. Lembra que eu falei que o músculo ele gostava de ser isolado, era egoísta, falei isso na monitoria passada, que tudo era só para ele, o glicogênio fica só para ele. Pois pronto, ele tem uma enzima também, ele é tão importante, né, que ele tem uma enzima só para ele, tá certo? Então a diferença é essa. O que eu, Larissa, já vi em prova foi ele perguntar a atuação da glicoquinase, ou sinase, né? Tem gente que chama quinase, tem gente que chama sinase. É o mesmo nome, tá certo? É a mesma coisa. Tudo bem até aqui, gente? Como é que tá o ritmo da aula? Acelero? Tá bom? Tá devagar demais? Tem o feedback? Tá show. Tá show? Tá dando pra Tá entender? ótimo. Pronto, vamos lá, vamos continuar. Dúvida, podem falar, tá certo? Não tem problema nenhum me interromper. A gente vai sair daqui aprendendo esse negócio. Pronto. Então, gente, aí eu já trago outra questão de prova. Oi, Isla, pode falar. Larissa, desculpa, tu pode só repetir a diferença das 2 enzimas, por favor? Posso sim. Ó, lembra que hexoquinase, ou sinase, é a mesma coisa, tá? Ela vai ser uma enzima que vai trabalhar nos tecidos do meu corpo de maneira geral, tá certo? E a minha glicoquinase, ela vai ter a mesma atuação, mas só no músculo. Lembra que o músculo ele é diferentão, tá? Ele trabalha de maneira só para ele. Show, obrigada. Ele é o bambambam do corpo, assim, da bioquímica. Tudo para ele é separado. Ele tem ciclo só para ele, ele é assim, ele é diferente. Nasceu diferente. E aí, aqui eu já chamo a atenção para outra questão de prova, tá? Correlação clínica, já caiu também, gente. Vamos pensar, tá certo? Vem comigo e vamos pensar juntos. O que é que acontece? A gente já falou sobre a hexoquinase, ou sinase. O que é que ela faz? Ela ajuda na conversão da glicose em glicose 6-fosfato. Pessoal, se eu tenho uma mutação da minha hexoquinase,
se eu tenho uma alteração da minha exoquinase. O que é que vai acontecer? Pensem, será que a minha glicose ela vai ser transformada em glicose 6-fosfato? Não vai. Se ela não for transformada em glicose 6-fosfato, vocês concordam comigo que eu vou ter um acúmulo de glicose no corpo? Se eu tenho esse acúmulo de glicose no corpo, eu vou ter um quadro de quê? De hiperglicemia. Vou ter uma alta glicemia no meu corpo, certo? E aí a perguntinha clássica do professor Edson: qual é o impacto disso na via glicolítica? É a cara dele, gente, isso aqui. O impacto da via glicolítica, o que é que ele quer saber? Qual é o impacto na minha rota metabólica? Posso, Mel, vou repetir. Eu vou só terminar o raciocínio e repito tudo de novo, tá? Para não quebrar. E aí, se eu tenho... Como é que essa via glicolítica vai funcionar? O que é que acontece? Gente, a minha exoquinase, ela não faz esse processo de conversão de glicose para glicose 6-fosfato. Eu não vou ter essa conversão. Essa conversão, ela não vai estar acontecendo. Eu vou ter o acúmulo de glicose. Acúmulo de glicose é hiperglicemia. Tenho muita glicose no corpo. Ela não está conseguindo ser processada corretamente. Né? Se ela não está conseguindo ser processada corretamente, essa minha via glicolítica, pessoal, ela está acontecendo? Está acontecendo as 10 reações para no final gerar o meu piruvato? Não está acontecendo. Concordam? Então, essa minha via, ela está emperrada, ela não passa, gente. Então, olha os termos que eu vou utilizar, tá? Atenção aos termos, porque são termos que a gente viu na monitoria passada, vamos recapitular nessa. Então, nesse momento, gente, eu tenho uma baixa produção energética. Concordam? Eu tenho baixo ATP. Por que, Larissa? Porque, gente, a via não está acontecendo. A exoquinase, como a gente está falando dos tecidos em gerais, ela não está passando, a via não está indo. Se a via não está acontecendo, significa que esse processo para gerar ATP, para gerar energia, não está acontecendo. Logo, olha o termo de novo, a minha demanda energética, a minha demanda do corpo está alta, certo? Eu estou em baixa energética, meu corpo eu estou em baixo ATP, porque a minha via não está acontecendo, ela está parada, eu tenho uma mutação na minha exoquinase, né? Então, eu tenho muita glicose, essa via não está passando. Então, eu tenho um quadro de hiperglicemia. Aí, o professor Edson fala, se a minha via glicolítica não está acontecendo, então eu tenho muito ou pouco ATP, pouco ATP. Esse indivíduo, ele vai estar bem disposto ou mal disposto? Mal disposto, né? Eu vou estar em processo de baixa ou de alta energética? De baixa energética, tá certo? Estou puxando raciocínio clínico, tá? Aqui, que é o que ele cobra em questão de prova, é isso. Entendido? Vamos adiante. Vou continuar, tá? Se alguém... Repito sim, Natália. Qual a parte especificamente você quer que eu repita? Desde o começo? Do meio? Como? Essa última parte. Tá, eu vou fazer um resumão bem rápido e aí você me diz o que é que você... Se eu falei alguma coisa que você não entendeu. Essa parte da demanda. Ah, tá, show. Pronto. Bem rapidinho, tá? Que a Mel também tinha pedido para repetir. O que é que acontece? Exoquinase não funciona, tem um acúmulo de glicose. A minha via glicolítica, ela não acontece por inteiro. Então, o meu corpo, ele está querendo, ele está demandando, ele está pedindo energia. Ele quer energia, só que ele está em um processo de baixa energética. Eu estou em um processo de baixo ATP. O corpo está necessitando, o corpo está demandando, o corpo está querendo, mas eu não estou conseguindo responder, porque a minha via ela não está continuando.
O processo não está acontecendo como deveria acontecer. Quer que eu repita de outro jeito? Conseguiu entender? E diz aí. Não tem problema se não tiver entendido, tá? Também pode me chamar no Zap. Não tem problema. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Pronto, vamos lá. Próxima situação. Puxando mais um raciocínio clínico. Gente, também já vi item de prova, tá? Isso daqui. Outra situação clínica, que vai ser mais fácil, porque eu já puxei muito raciocínio de vocês. Eu estou em um processo de baixa energética. Estou em um processo de pouco ATP. Então, repetindo, ó, eu estou em uma alta demanda energética. Meu corpo vai dizer assim, ó, produz ATP, eu quero ATP, tem pouco ATP nesse corpo, vamos produzir? Aí o que é que isso significa? A minha exoquinase fica ali, ó, bora, eu tô aqui pronta para trabalhar, eu tô mais estimulada do que nunca para participar aqui desse processo. Então, ela vai estar mais ávida para que a minha glicose, vai estar mais sensível para que a minha glicose ela seja transformada em glicose 6-fosfato. Então, o corpo tá ali, ó. Caiu glicose, a exoquinase já tá assim, ó. Já tô pegando aqui para transformar em glicose 6-fosfato. Ela já tá prontíssima ali, ó. Já tá arrumada para gerar glicose 6-fosfato, certo? Então, nesse processo de baixa energética, eu tô com pouco ATP. E a célula precisa de ATP para funcionar, né? Então, a partir do momento que caiu glicose ali, a exoquinase já vai trabalhar para fazer a conversão de glicose 6-fosfato. Só, gente, que acontece que se essa via metabólica ela funcionar muito de um processo excessivo, de uma maneira excessiva, o que é que o corpo diz? Ó, eu vou ter muito produto, né? Eu vou ter muita glicose 6-fosfato. Aí o corpo diz assim, ó, exoquinase, vamos diminuir um pouquinho aí seu funcionamento, porque tem muita glicose 6-fosfato. Essa via aqui, ela tá muito saturada, então dá uma diminuída aí na sua função, nessa conversão, porque eu preciso metabolizar o que já tem aqui. O que é que isso significa? Que a alta concentração de glicose 6-fosfato, a alta quantidade de produto, por si só, já estimula com que haja uma inibição da minha exoquinase, tá? É o que a gente chama, eu não sei se o professor Edson falou com vocês sobre esse termo, feedback negativo, né? Que é um termo mais da fisiologia, isso. Ou seja, quando eu tenho uma alta de um produto, isso estimula a inibição da minha exoquinase. A Georgia perguntou aqui. Então, ela se autorregula sem haver prejuízo. Perfeitamente. Esse é um sistema fisiológico, tá, Georgia? É fisiológico do corpo. Show. Pronto. Eu já vi aqui as tuas carinhas. Pronto. O que é que acontece? Então, só aqui a gente já viu umas 4 correlações clínicas, só dessas que eu mostrei, além das outras que eu falei do funcionamento da via glicolítica. Posso sim, Ludmila, posso falar sim. Ó, o que é que acontece? Nesse processo aqui, em que eu estou em baixa energética, na monitoria passada eu falei muito disso, acho que principalmente na turma de vocês, acho que a gente ficou assim uns 30 minutos conversando sobre esse aspecto. Baixa energética significa o quê? Que eu tenho baixa energia, eu tenho baixa quantidade de ATP. Então, qualquer coisa que cair ali relacionado à glicose, o corpo vai metabolizar, porque o corpo precisa da glicose para gerar energia. Foi a minha primeira frase quando eu iniciei a monitoria. Baixa energética, existe uma baixa quantidade de ATP no meu corpo. Então, caiu glicose, o corpo nem pensa. A exoquinase já está ali ávida para poder utilizar essa glicose para gerar glicose 6-fosfato. Apareceu a glicose, ela já agarra a glicose e diz daqui ela não sai. Né? Então, ela já vira glicose 6-fosfato. Então, a exoquinase, ela ajuda nessa conversão. Porém, quando existe uma alta produção, tu comeu muito carboidrato, muita glicose, tem muita. Gente, estou falando de uma maneira bem exagerada, que é para vocês entenderem, tá?
processo é bem mais dinâmico. Mas eu estou falando assim que é para vocês entenderem mesmo. E de uma maneira bem exagerada também para vocês compreenderem melhor. Então, existe muita glicose, muita glicose, muita glicose, muita glicose. Vai haver muita conversão da hexoquinase, né? Atuando na formação da glicose 6-fosfato. Vai chegar um momento que o corpo diz assim, ó, tem muita glicose 6-fosfato. Tem muita. Eu não estou conseguindo nem metabolizar esse tanto aqui. Então, hexoquinase, diminui aí tua produção, tá? Diminui aí a tua transformação, porque eu tenho muito produto, eu tenho muita glicose 6-fosfato, eu preciso metabolizar isso primeiro, para depois você continuar a me mandar glicose 6-fosfato. Resumindo, se eu tenho muita glicose 6-fosfato, esse aumento da glicose 6-fosfato vai inibir a ação da hexoquinase. Esse processo em que um aumenta muito e o outro diminui, eu chamo de feedback negativo. Quem metaboliza Como assim? A gente vai ver. Calma aí. A gente ainda está na primeira reação, mulher. Calma aí. A gente vai já passar para a segunda, viu? Aí tu vai ver quem vai metabolizar ela. Tá certo? Podem perguntar, viu, gente? Não tem problema nenhum, não. A gente fica aqui quanto precisar para vocês entenderem. Pronto. Já tirando a curiosidade da Mel, saindo da primeira reação, indo para a segunda, olha só, Mel, vai acontecer outra conversão, a metabolização, como você já utilizou o nome, da glicose 6-fosfato. Então, gente, ó, a minha glicose já está presa, já segurei ela ali, já coloquei o meu fosfato. A minha glicose 6-fosfato, ela vai ser agora transformada em frutose 6-fosfato. Larissa, precisa me preocupar com isso? Não, tá? Não precisa. Só precisa saber que nesse processo aqui de conversão vai acontecer uma isomeria, ou seja, vai mudar a posição ali do carbono, enfim, não se atentem a isso, não precisa, e que vai ter a participação de uma enzima nesse processo, vai ser a glicose fosfato isomerase. Não precisa decorar essa enzima, tá? O professor Edson não vai perguntar isso. Só estou mostrando para gerar o caminhar da história. Terceira reação. Essa querida aqui, a gente vai perder um tempo nela, tá? Ela cai muito em prova, gente. Muito, muito. Na minha prova, caiu sobre essa reação aqui, tá? Sobre a terceira reação. Gente, então pronto. Glicose 6-fosfato, vai gerar frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato, ela vai ser convertida em frutose 1,6-difosfato. Olha quem apareceu. Já vai ser o meu outro gasto de ATP. Lembra que eu falei no começo da aula que seriam 2 gastos de ATP, pessoal? Agora é o segundo. Olha só. Vou repetir o nome para vocês se familiarizarem, vai ajudar vocês a entenderem o processo, tá? Não estou repetindo esses nomes à toa, é para vocês memorizarem e conseguirem aprender melhor. A minha adenosina trifosfato, lembra fosfato? Olha só, lembra que o fosfato eu falei que ele ajudava a aprisionar uma molécula em um certo local, né? Ou uma certa molécula, a gente pode chamar assim. Então, gastei meu ATP, adenosina trifosfato, eram 3 fosfatos e se tornou adenosina difosfato, né? Então, gerei esse gasto energético, tá? E aí, o próprio nome da molécula já diz, né? Frutose 1,6-difosfato. Eu acrescentei mais um fosfato, por isso que virou difosfato. E aí, gente, essa também é uma reação irreversível, tá? Nesse processo irreversível, como a gente já viu, tem mais um gasto de ATP. Então, nós já estamos vendo que está acontecendo já 2 gastos de ATP. Lembra da etapa que eu falei? Que era a etapa lá preparatória, né? Que era a etapa em que eu ia investir o meu ATP para que forçar a minha reação a acontecer. Pronto, tá? Então, aqui está acontecendo esse processo. E aí, aqui vai aparecer uma queridíssima,
que essa enzima, a gente precisa saber o nome também, tá certo? A primeira que precisa saber o nome é a hexoquinase, a segunda que precisa saber o nome é a fosfofrutossinase, quinase. Eu geralmente falo quinase, mas tem gente que fala sinase. Então, essa fosfofrutoquinase, ela vai ter uma participação muito importante por diversos fatores, que a gente vai perder um tempo falando sobre elas, tá? Sobre ela, especificamente. Então, vou passar aqui o slide para a gente poder conversar. Aqui eu só falo, repito essa informação adicional embaixo, que a mesma coisa que acontece com a hexoquinase acontece com essa reação também, da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Como assim, Larissa? Gente, uma alta concentração de frutose 1,6-difosfato, tenho muita frutose 1,6-difosfato, muita. Essa alta concentração de frutose 1,6-difosfato vai dizer para a fosfofrutossinase, diminui um pouquinho a produção aí, cara, porque tem muita frutose 1,6-difosfato. Eu preciso metabolizar isso. E aí vai ter o processo de feedback negativo aqui mais uma vez, tá? Então percebam que esse processo ele vai se repetindo ao longo da cadeia, tá? De modo que para tornar a reação mais acessível e que a via aconteça sem acontecer um atropelamento de uma reação com a outra. Tudo bem até aqui, gente? Eu estou indo bem devagar, porque eu sei que é muito conteúdo e exige muito raciocínio. Por isso que eu estou indo bem devagar. Até aqui, tudo bem? Eu estou olhando o chat, tá? Ok, show. Não, Ludmila, de maneira fisiológica, não. Se acontecer tudo ok, assim, de modo a não atropelar o processo, não vai ter problema, não. Tá certo? Precisa saber esse feedback negativo. Quem é que manda essa informação? Assim, qual o órgão que vem, de onde é que vem? Não, né? Não. Isso aí é fisiologia, tá? Isso aí é fisiologia. Tá. Isso aí eu tô vendo agora, no segundo semestre. O órgão, assim, não precisa não. Viu? Precisa saber como acontece isso. O que é que tá acontecendo ali? Ei, Larissa, é a autoconcentração da frutose em 6-difosfato que diminui a fosfofrutoxinase, é isso? Isso, muito bem. Tá, é que eu tava confusa, mas tá certo, obrigada. Consegue entender o porquê? Mais ou menos. Pronto, eu vou Eu repetir. achava que era tipo uma regulação natural, né? E Ah, é. tá. Se eu tenho muita frutose 1,6-bifosfato, é como se a via tivesse acontecendo e eu tivesse um acúmulo muito alto de um produto. É como se eu tivesse uma reação, sei lá, tivesse caminhando aqui numa reação e chega um momento que tem muita concentração de um produto. Essa reação ela não consegue passar porque tem um acúmulo muito grande de frutose 1,6-difosfato. Então acontece uma própria regulação do organismo, dizendo fosfofrutossinase, diminui um pouquinho aí sua atividade, porque eu preciso metabolizar essa grande quantidade que existe no meu corpo. É isso. Certo, obrigada. Se não entendeu, se quiser falar comigo no Zap, alguma coisa, quiser eu pedir repetir aqui, Entendi, não tem problema obrigada. nenhum, tá? Podem falar, gente, não tem problema de verdade, gente que tá para aprender. Pronto. Então, a gente vai estudar um pouco sobre essa querida, sobre essa fosfofrutoxinase. E, gente, esses inibidores, eles caem em prova, tá? Inibidor ou ativador. Pedro tá perguntando aqui alguma coisa, deixa eu ver. Então, a alta demanda de frutose 1,6-difosfato também faz com que, sim, de certo modo, sim. Sim, Pedro. Uhum. Fica sensível para não atuar tanto, né? Sim. Fica assim, tá certo? Pronto, gente. Aqui eu vou tentar puxar o raciocínio de vocês. Porque decorar, às vezes, não dá muito certo com tanto de coisa que a gente tem. Então,
O meu objetivo principal aqui é fazer vocês pensarem, porque isso aqui ele vai cobrar em prova. Tá? Ele cobrou na minha prova, já vi em provas passadas. Seria uma questão difícil da prova, tá certo? Mas eu já vi umas 2, 3 questões sobre isso daqui, sobre os ativadores e os inibidores alostéricos. Quando eu falo que eu já vi em prova, é porque eu já vi em item. Essa daqui eu não vi em item, mas eu já vi a seguinte pergunta. Assinale o item abaixo. Qual desses reguladores é um inibidor alostérico da fosfofrutocinase? Era exatamente assim a pergunta, tá? Então, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para cá. Primeiro, vamos falar sobre os ativadores alostéricos. O próprio nome já ajuda... Ixi, tá passando uma moto zona aqui, peraí. Deixa essa moto passar, para vocês poderem me escutar. Pronto. Gente, então, o que é que acontece? O ativador alostérico, como o próprio nome já diz, eu vou ativar. Vão pelo nome, tá? Tentem raciocinar pelo nome. Ativador alostérico, eles vão ativar a minha fosfofrutocinase. Se eu estou ativando a minha fosfofrutocinase, então eu quero que o meu ciclo atue. Eu quero que a minha via glicolítica aconteça. Concordam? Eu estou estimulando a minha via acontecer. Se eu estou estimulando a minha via acontecer, é porque eu estou precisando de energia, né? Eu estou necessitando, estou com uma demanda energética. E aí, isso significa que eu estou em um processo de baixa energética. Eu estou em um processo de baixa ATP. Vou repetir, tá? O ativador alostérico vai ativar a minha... vai ajudar, né? Ele não ativa diretamente. Ele vai estimular a atuação da minha fosfofrutocinase. É a mesma coisa, Vitória, a mesma coisa. É porque tem gente que chama de um jeito, tem gente que chama de outro, mas é a mesma coisa. Então, essa fosfofrutocinase, ela ativa, ela vai fazer com que aconteça a minha conversão. Ou seja, ela vai estimular a minha via energética acontecer. Se ela está acontecendo, significa que eu estou precisando de ATP. Se eu estou precisando de ATP, é porque eu estou em um processo de baixa energética. Ou seja, o meu corpo está demandando, está necessitando de ATP naquele momento, tá? Então, o que é que vai existir no meu corpo que vai me induzir a precisar da fosfofrutocinase? O que é que vai ter na minha via que vai me estimular para que a minha glicoquinase ou glicosinase atue? Primeiro delas é o meu ADP e o meu AMP. Lembra que no começo da aula eu chamei a atenção para o ATP? Eu falei, gente, presta atenção nessa molécula que eu estou falando. ATP, adenosina trifosfato. Tenta pensar comigo, tá? Tenta puxar o raciocínio clínico que vai ficar mais fácil. ATP, adenosina trifosfato. É uma molécula, ó, energética. Ela tá bombando ali, ó, cheia de energia. Quando ela já gastou a primeira energia no fosfato, ela se torna ADP. Então, ela já é uma molécula que tem uma diminuição energética em relação ao meu ATP. Concordam? Então, se eu tenho ADP, significa que eu não estou na minha máxima energética. Eu já gastei um fosfato, né? Eu estou em ADP. Então, o ADP, ele vai sinalizar isso, vai sinalizar que a minha molécula energética ela já foi gasta. Só que depois do meu ADP, existe o meu AMP. O AMP, gente, é adenosina monofosfato. Eu só tenho um fosfato agora. Então, a minha energia está ainda mais baixa. Por isso que eu chamei o nome, atenção ao nome, tá? Porque o nome faz vocês raciocinarem. ATP, ó, ATP é trifosfato, os 3 fosfatos estão lá. Então, eu estou com muita energia ali para atuar, né, para participar.
O ADP, eu já tenho duas moléculas de fosfato, eu já não estou com a minha capacidade máxima de energia. Então, é um indicador de baixa energética. A AMP, ainda menos, porque eu só tenho um fosfato, depois dali acabou. Né? Então, é um indicador de baixa energética, mais um indicador, tá certo? Então, tentem não decorar, tentem entender o motivo, tentem entender a molécula, tentem entender o funcionamento, que vai facilitar bem mais do que vocês decorarem, tá certo? E aí eu já puxo para o fosfato livre, como tem aí no slide, tá? E aí eu coloquei assim, ó, indica que o fosfato não está trabalhando para o funcionamento da molécula de ATP. Por quê, Larissa? Como assim? Gente, esse fosfato ele é para estar preso em algum local. Ele é para estar fazendo o seu funcionamento ali de aprisionar uma molécula, de pertencer ou ao ATP ou ADP. Se ele está livre, pessoal, é porque ele não está conseguindo encaixar. Está tendo algum problema ali metabólico que esse fosfato ele não está conseguindo ficar preso e tendo a sua participação máxima, tendo a sua efetivação máxima. Ele está livre, ele não é para estar livre, ele é para estar preso em algum local, em alguma molécula. Né? Então, nesse raciocínio, percebam que a gente já puxou 3 tipos de moléculas importantes da gente entender dessa baixa energética. Larissa, e o potássio? O que é que ele tem a ver com isso? Eu soube que vocês já estudaram em fisiologia, que inclusive vocês me mandaram umas dúvidas de fisiologia esses dias, que vocês estão vendo sobre a regulação do potencial de ação. Né? Então, se vocês viram potencial de ação, vocês viram o funcionamento da bomba de sódio e potássio. No funcionamento da bomba de sódio e potássio, vocês devem ter visto que nesse processo tem o quê? Tem a participação do ATP. E além da participação do ATP, na bomba sódio e potássio, ele vai colocar 3 sódios para dentro, 2 potássios para fora. Gente, se o meu potássio não está conseguindo trabalhar direito, porque meu ATP não está funcionante, eu não estou ali com a demanda energética legal, isso significa que o meu processo ele não está acontecendo como ele deveria acontecer. O meu potássio ele não está atuante como ele deveria estar. Né? Então, ele também não está com a sua capacidade máxima de funcionamento. Então, isso implica, isso denota, isso diz para a gente que eu estou em um processo de baixa energética. Alguma dúvida? Deu para entender tudo que a gente conversou? Fez sentido? Clareou, mas... Oi? Tu pode repetir só essa parte do potássio? Posso sim. Vou só beber água. Vamos lá. Vou explicar, Mel. Vou explicar para você. Deixa eu voltar para o potássio aqui. O que é que acontece no potássio? Você deve ter estudado lá na bomba de sódio e potássio, no potencial de ação, a participação dela, que acontece com gasto de energia, né, que esse gasto de energia ele vai precisar do ATP. Então, se eu estou em um processo de baixa energética, já começa aí. Eu não vou ter ATP. Começa por aí que a minha bomba ela não vai estar funcionando como ela deveria. Além disso, por consequência, a minha regulação da bomba de sódio e potássio ela não vai estar acontecendo corretamente. Esse meu impulsionar de troca para despolarização, repolarização, eu não quero entrar nesse aspecto, porque senão vai confundir. Mas, enfim, a minha bomba de sódio e potássio, esse meu potássio ali, ele não vai estar atuante como ele deveria atuar. Ele não vai estar conseguindo fazer essa regulação porque eu não tenho uma energia suficiente para que esse processo aconteça. Entendeu? Entendi. Obrigada. Show! A Mel perguntou sobre o AMP. Mel, lembra do que eu ensinei, tá? ATP, adenosina trifosfato, a minha molécula, ela tá cheia, zona de energia, ela tá bombando ali, ó. Ela tá doida para liberar essa energia para alguém. Então, esse meu ATP, ele é o máximo de energia que eu tenho.
Se no meu corpo eu não tenho essa presença tanto, né, tão ávida no meu ATP, mas eu tenho essa molécula de ADP, significa que o meu ATP já foi gasto. Eu só tenho agora ADP. Eu só vou ter agora 2-fosfato. Eu não estou com a minha capacidade máxima de funcionamento. Eu já gastei a minha capacidade máxima. Eu estou com ADP. Eu estou com adenosina difosfato. Só estou com 2-fosfato ali agora. Depois disso, vem o AMP. AMP é adenosina monofosfato. Eu só tenho um fosfatinho ali. Então, a minha energia, ela tá, menor ainda. Então, é uma escala ATP, adenosina tri, ADP, adenosina di, e AMP, adenosina mono. É o estágio mais baixo de energia, de uma maneira bem simples, tá, Mel? Eu não quero complicar, eu quero ser a facilitadora do processo, tá certo? Então, você precisa entender que se não é ATP, se for ADP ou AMP, eu estou em um processo de baixa energética. Show. Agora vai ficar mais fácil a gente entender os inibidores. Gente, se os ativadores eu estou estimulando a minha molécula, os inibidores, como o próprio nome já diz, né? Eu estou inibindo a minha enzima. Eu estou dizendo fosfofrutossinase, quinase, olha, você não vai trabalhar como você deveria, né? Sinto lhe informar que não é o seu momento. Então, se eu estou falando isso, eu estou em um processo de alta energética. Conseguem entender? Eu tenho um processo ali que tem ou muita energia, ou um processo que está acontecendo muito avidamente, muito rapidamente, que eu preciso regular. Lembra do que a gente ficou conversando há um tempinho atrás? É justamente isso. Por isso que eu sempre tento puxar nas monitorias o máximo de conhecimento de vocês, porque eu sempre vou utilizar depois. Pode perguntar, Vitória. Seria baixa demanda energética aí, né? Show! Pegou o raciocínio. Certo, Baixa demanda obrigada. energética, exatamente. Show, viu? Muito bom. Oi, Gabi, pode perguntar. Isso tem a ver, então, também com o feedback negativo? Tipo, eu já produzi muito aquela outra frutose, um 6 de fosfato, aí eu vou diminuir essa enzima. É isso? Show. Exatamente. Percebeu que eu nem falei isso, né? Mas você já conseguiu puxar o raciocínio. É isso mesmo, é isso que eu quero. Exatamente. Show de bola, tá dando certo. É isso mesmo, tá? E aí, gente, nesse processo de inibição, em que eu vou estar em alta energética, como a Vitória me ajudou, eu vou estar em um processo de baixa demanda, certo? E aí vai ficar mais fácil a gente entender o ATP. Porque se eu tenho muito ATP, gente, se eu tenho muito ATP, isso vai me indicar que eu estou em alta energética. Eu estou em uma via muito acelerada, está acontecendo muito, né? Então, esse meu ATP, ele vai me indicar isso, ele vai me induzir a isso. Vai me induzir que eu estou com muita energia para dar. Lembra que eu falei? Olha o nome, de novo. Adenosina trifosfato. Gente, isso é para a vida. Vocês vão sair dessa monitoria lembrando disso. Vocês têm que lembrar, porque isso vai ajudar vocês depois nas outras matérias. Vocês vão ver, tá? Então, lembrem disso. A adenosina trifosfato é a minha molécula mais rica de energia que eu tenho. Então, nesse daí, a gente nem precisa gastar tempo falando. Né? O NADH, vocês vão ver com o Arthurzinho, não sou eu que vou dar fosforilação oxidativa, tá? Vai ser o Arthurzinho. Ele vai continuar a história que eu estou contando. O NAD+, ele vai se transformar em NADH. Vocês vão ver bem direitinho com ele. E o professor Edson deve ter falado em sala. O NADH, gente, esse H+, ele vai ser um carreador de elétrons. Ele vai ajudar lá no espaço intermembranar da minha fosforilação oxidativa. Então, olha só, se eu tenho muito NADH, se eu tenho muito H+, muito NADH, significa que eu tenho uma alta produção energética,
né? Que eu tenho muito ATP. Até porque eu também mostrei nos slides anteriores que um NADH, ele equivale mais ou menos a 2,5 ATPs, tá certo? Então, ele indica para mim que eu estou em alta energética. Além disso, vocês vão ver com o Arthurzinho também na próxima aula sobre o citrato. O citrato, pessoal, o que é que acontece? O citrato, ele é um intermediário do ciclo de Krebs. Deixa eu voltar aqui uns slides bem rapidinho para vocês entenderem só uma coisinha aqui. Ó, tá vendo esse ciclo aqui que acontece dentro da mitocôndria? Aqui vai acontecer o que a gente chama do ciclo de Krebs, que vocês vão ver com o Arthurzinho. E aí, deixa eu voltar aqui. Pronto. E aí, nesse processo aí, vão ser uma série de reações também, tá, pessoal? Em que nesse citrato, ele vai ser um intermediário, como eu já falei do meu ciclo de Krebs. Então, vamos pensar. Se eu tenho muito citrato, significa que a minha via glicolítica, ela aconteceu muito. Então, se a minha via glicolítica aconteceu muito, significa que eu tenho muito ATP, eu tenho muito NADH. Então, significa que eu estou em um processo de alta energética. Então, eu vou dizer fosfofrutoquinase trabalha menos, porque tem muito citrato, tem muito intermediário do ciclo de Krebs. Eu preciso metabolizar isso daqui. Entende? Por isso que o citrato ele vai ser um inibidor alostérico. Além disso, o ácido graxo. Gente, ácido graxo é lipídio. Ácido graxo é lipídio. Ácido graxo é ótimo. Ácidos graxos é lipídio. Esse lipídio, gente, ele é participante, né? Ele é atuante quando a minha glicose, ela vai ser estocada na forma... Te dou já a palavra. Ele é estocado na forma de glicogênio, quando já enche o processo do glicogênio, ele passa para o estoque como fonte de gordura. Então, se eu tenho muito ácido graxo, eu não vou induzir a minha fosfofrutoquinase ou sinase a trabalhar tanto, porque eu já tenho muita energia ali proveniente dos ácidos graxos. Pode falar, não tem problema não. Larissa, o citrato, você falou aí que ele causa uma inibição da fosfoquinase, né? Sim, ele é um inibidor alostérico, tá? Ele entra, então, como se fosse um feedback negativo para ela? Todos eles. Uhum. Ah, certo. Tá valendo. Eles inibem. Certo. Isla. Eu saberia. Eu saberia que o citrato ele é formado pelo acetil mais oxalacetato. Eu prefiro não explicar muito agora, porque eu não quero confundir vocês. Porque esse conteúdo aí, ele faz parte do ciclo de Krebs. Se eu for misturar, eu vou quebrar muito o raciocínio, e aí eu não quero ir para esse lado. Eu quero, como eu falei para vocês, eu quero simplificar o máximo possível. Tá certo? Quando for na aula de fosforilação, eu acredito que o Arthurzinho vai falar. Até porque eu não vou falar, não. Depois eu posso te explicar, se tu preferir. Mas eu saberia. Tá certo? Resumindo, é isso. O que eu quero que você saiba aqui é que a alta de citrato indica que o meu ciclo de Krebs está rodando muito, a minha glicólise aconteceu muito, eu estou com muito ATP, se eu estou com muito ATP, eu estou com muita alta energética, como o próprio nome já diz, então eu vou dizer para a minha fosfofrutocinase diminuir a atuação dela. Gente, eu sei que eu bombardeei vocês de informação. Deu para entender aqui? Querem que eu repita alguma parte? Posso prosseguir? Fez sentido? Tudo show? Show. Valeu, Eduardo. Tudo certo, né? Pronto. Vamos nós. O ritmo tá dando para acompanhar, pessoal? Eu me importo com isso porque eu sei que se vocês perderem o fio da meada, vocês se perdem tudo. Por isso que eu fico perguntando. Vamos nós, então. Além disso,
Vou repetir mais uma vez para fixar o máximo possível, tá? Mas outros inibidores alostéricos. Gente, a primeira vez que eu vou dizer isso para vocês. Decorem o cálcio. Não precisa se atentar como é a cascata do cálcio para inibir a fosfofrutossinase, porque isso daí, ó, é outra aula, tá? E o professor Edson, pelo que eu conversei com ele, ele nem se ateve ao cálcio, tá? Então, entendam só que o cálcio, ele é um inibidor, que ele vai diminuir a atuação da fosfofrutossinase. É o que precisa entender. Tá? Agora, o mecanismo, como é que acontece, isso é outra aula. Tem uma aula no final do S1 que é só sobre o cálcio, tá? Então, no momento, só entendam que o cálcio, ele ajuda nesse processo de inibir a fosfofrutossinase, tá? Não vamos entrar no mecanismo, porque senão vai confundir vocês. E o professor Edson também nem entrou muito detalhe. O H+, eu falei um pouco dele quando a gente falou do NADH. Lembra que o H+, ele vai ser o carreador de elétrons, que vai estar lá presente no espaço intermembranar do processo de fosforilação oxidativa? O professor Edson deve ter dado esse exemplo para vocês, que ele fica entrando e saindo da porta para demonstrar a presença do H+, né, no espaço intermembranar. Então, é mais ou menos isso daqui o que ele quis falar, que se eu tenho muito H+, significa para mim o quê? Significa que eu tenho muito carreador de elétron, eu tenho muito potenciais formadores de energia, eu tenho uma alta energética naquele processo. Então, eu também vou induzir a minha fosfofrutossinase a diminuir a sua atuação, porque eu tenho o excesso de prótons, né? Vai me indicar a alta energética. É mais fácil do que parece ser, né? Às vezes ele bota aquela tabelinha lá, e às vezes eu passo tão corrido, né? Mas ele cobra questão disso daqui. E aí, além disso, na terceira reação, a gente tem muita coisa para falar, né, pessoal? Além disso, a gente já viu os inibidores, já viu os ativadores. Agora a gente vai precisar entender esse processo aqui, tá? Porque já caiu em prova essa perguntinha aqui. O que é que acontece? A minha frutose 6-fosfato, ela vai ser convertida em frutose 1,6 de fosfato. Até aí, show de bola, a gente já viu. E quem vai participar desse processo é a minha fosfofrutossinase. Show, Larissa, isso daí a gente já entendeu, você já falou demais. Só, gente, o que é que acontece? Se eu tiver muita produção de frutose 6-fosfato para ser convertida em frutose 1,6 de fosfato, vai haver a participação de uma via paralela. Essa via paralela vai ser atuada por meio da fosfofrutossinase 2. Essa fosfofrutossinase 2, ela vai gerar a minha frutose 2,6 de fosfato. Essa frutose 2,6 de fosfato, ela vai estimular, impulsionar ainda mais a minha fosfofrutossinase 1 a trabalhar. Vou repetir, tá? De uma maneira bem simplificada, depois eu volto. Na minha aula com o professor Edson, no primeiro semestre, ele deu o seguinte exemplo. Imaginem que a Washington Soares está lotada de carro, entupida, né? Cheio. E aí você decide pegar uma via paralela para poder chegar no mesmo local que você chegaria se você fosse pelo Washington Soares. É justamente... Eu vou explicar, Raquel. Vou te dizer já. Só contar aqui a história. Então, essa via paralela, ela vai ser uma via auxiliar para me ajudar a escoar o trânsito. Ele usou esse exemplo para mim na minha aula. Não sei se ele usou essa na de vocês. Então, o que é que acontece? Essa minha fosfofrutossinase 2, ela vai atuar quando eu tiver muita frutose 6-fosfato. Quando eu tiver que desafogar a atuação da fosfofrutossinase 1.
que é o que a gente já viu. Porque chega um momento que a fosfofrutossinase 1, ela fica saturada. Ela trabalha tanto, que chega uma hora que ela diz, eu estou saturada, eu estou trabalhando muito. Aí vem uma via paralela, ajuda na conversão para a frutose 2,6-bifosfato. Aí essa frutose 2,6-bifosfato, ela vai estimular para que haja uma maior produção da frutose 1,6-difosfato. O monitor, na minha época, ele deu um exemplo bem legal, que eu nunca esqueci. Imagina um pedreiro, né? O pedreiro tá trabalhando lá sozinho. E aí chega um momento que o pedreiro, trabalhando sozinho, ele cansa, né? Trabalhando ali sozinho, muita demanda para ele, muita demanda. E aí ele não aguenta mais. Então vem o ajudante do pedreiro, ele usou esse exemplo, eu achei muito legal. Então vem o ajudante do pedreiro e me ajuda a terminar o serviço. Esse meu ajudante do pedreiro é como se fosse a minha fosfofrutossinase 2, convertendo em frutose 2,6-bifosfato, estimulando a produção de frutose 1,6-difosfato. Entenderam? É uma via paralela que ela vai ser estimulada quando tiver uma alta produção de frutose 6-fosfato. Resumindo, é isso. Pode perguntar. Clarissa, tu pode só repetir? A frutose 2,6-bifosfato, ela vai estimular o quê? Ela estimula a enzima. Ela estimula a fosfofrutossinase 1 a trabalhar mais. A dar aquele empurrão para terminar o serviço. Alguém mais? Eu vi que outro... Elza, né? Pode falar, Elza. Não sei se foi sem querer. Essa frutose 2,6-bifosfato é ela que vai agir para poder a frutoquinase 1. Não, eu entendi não, tô voando, não entendi não. Tá certo, você acertou. Ah, isso mesmo? É isso mesmo. A frutose 2,6-bifosfato, ela vai estimular a fosfofrutossinase a trabalhar mais. É como se ela fosse o ajudante do pedreiro. Ela vai estimular o pedreiro a trabalhar mais, para ajudar a formar a frutose 1,6-difosfato. Ela é uma via paralela. É muita informação, né? Mas vai dar bom, vai dar bom. Podemos continuar? Estão acompanhando a história? Tá dando certo? Vamos embora? Vamos lá. Pronto. Aqui, pessoal, é mais uma vez, como vocês já devem conhecer, a monitoria que eu dou, mais uma vez a explicação de tudo que eu falei, para que vocês visualizem e consigam memorizar melhor ainda. O aumento da frutose 1,6-difosfato vai deixar essa via glicolítica muito saturada. Essa via glicolítica muito saturada, a fosfofrutossinase vai ficar com a sua funcionalidade esgotada, máxima ali, né? Então, vai ter a atuação de uma via paralela em que o produto dessa reação, ou seja, a frutose 1,6-bifosfato, ela vai estimular a minha enzima, que é a minha minha fosfofrutossinase, a converter na frutose 1,6-difosfato. Gente, essa última oração que eu botei aqui, ela é assim que o professor coloca em prova, tá? Ele coloca assim para dificultar. Olha como tudo isso que eu expliquei deu para entender bonitinho, mas olha como ele coloca em prova. A atuação de uma via alternativa paralela em que o produto dessa reação irá estimular a via principal. É tudo isso que eu já expliquei, tá certo? É só uma maneira mais difícil mesmo de falar para poder estimular a via. Aí o André perguntou, então a frutose 2,6-bifosfato é um ativador alostérico?
André, eu não diria isso, porque não é um ativador direto, né? Ele não vai atuar ali diretamente. Ele vai ser algo que vai acontecer só se for uma via paralela, entende? Ele não vai estar atuando ali de cara na minha fosfofrutossinase. Ela vai ser uma via paralela que vai ser estimulada para aí sim ajudar a fosfofrutossinase. Então, eu não colocaria isso, não. Entendeu? Show. Aí a Raquel perguntou aqui, Larissa, tem alguma condição ou doença em que isso ocorre que dê para associar com essa sequência de reações? Deixa eu ver quem perguntou. Raquel, eu nunca vi. Eu nunca vi correlação clínica disso. O que ele perguntou, que eu vi na prova, foi de uma maneira bem direta. Bem direta. Tipo, perguntando a enzima onde ela participava e o que ela fazia. Aí você tinha que dizer que ajuda na conversão da frutose 1,6. Eu não decoro o nome da enzima, peraí. Da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-difosfato. Era isso que ele perguntava. Ele perguntava o nome da enzima. Mas correlação clínica, na minha aula, no que eu pesquisei, no que eu estudei, eu não vi. Viu? Mas eu posso perguntar para ele. Ele responde, aí eu mando para a representante da sala e te digo. Tá certo? Pode falar, Elza. Esse momento é de vocês, gente. É de tirar dúvida mesmo, de falar o que não está entendendo. Podem perguntar. O que eu não souber, eu vou atrás e a gente desenrola esse negócio junto. Apertei errado, foi mal. Tá certo. Vamos passar adiante. Mas aproveitem, viu? Aproveitem a monitoria. Tirem o máximo de dúvidas que vocês puderem. Vamos lá. Quarta e quinta reação. Aqui, pessoal, o que é que eu preciso entender, tá? Aqui nesse processo é o momento em que uma vão se tornar duas. Como assim, Larissa? Eu vou explicar para vocês. Depois que eu gerei a minha frutose 1,6-difosfato, gente, eu vou ter a participação das aldolases. As aldolases vão ser enzimas que vão participar dessa metabolização da minha frutose, da minha quebra, da minha frutose 1,6-difosfato. Quando eu quebrar essa minha frutose 1,6-difosfato, eu vou gerar duas moléculas. Eu vou gerar o gliceraldeído 3-fosfato e vou gerar a minha dihidroxicetona fosfato. Puxa uma setinha aí, ó, para o gliceraldeído 3-fosfato e coloca assim, é o único que continua a minha via glicolítica. É a única que continua a minha via glicolítica. Então, o meu produto da minha dihidroxicetona fosfato, ela não continua o ciclo da minha glicólise. E tem pergunta na prova sobre isso, em que ele diz que tanto o gliceraldeído 3-fosfato como a dihidroxicetona fosfato, os dois continuam a via glicolítica. Falso, não continua. Quem continua a via glicolítica é só o gliceraldeído 3-fosfato. Tá, Larissa. Se é só o gliceraldeído 3-fosfato que continua, o que é que vai acontecer com a minha dihidroxicetona fosfato? Haverá uma enzima, que é a triose fosfato isomerase, que vai converter a minha dihidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Então, nesse momento, eu vou ter duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, certo? E a partir daqui, a minha via ela vai ficar duplicada. Ela não vai ser mais só uma, vai ser duas, porque a partir desse momento vai haver a diferenciação desses dois tipos de produtos, certo? Porque a única via que continua é a do gliceraldeído 3-fosfato. É a única que continua. A outra não continua. Ela precisa ser convertida
em gliceraldeído 3-fosfato. E aí, nessa conversão, eu vou ter 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Qualquer dúvida, vão falando, tá? Não tem problema, gente. Esse é o momento, tá? E aí, aqui, mais uma vez, para puxar o raciocínio clínico, demonstro para memorizar. Vocês vão sair dessa aula aqui, não vai mais precisar pegar nesse conteúdo, só para dar prova. É esse o meu intuito, que vocês aprendam o máximo que puder, é como se estivesse estudando mesmo, para depois só revisar, tá? Aqui, mais uma vez, gliceraldeído 3-fosfato é a única via que segue a via glicolítica. Gente, se eu tenho muita de hidroxicetona fosfato, eu tenho muita de hidroxicetona fosfato, eu já converti o que for necessário para gliceraldeído. O excesso vai gerar o quê? Lipídio, que é a nossa energia, nossa forma de energia do corpo, né? A nossa rota metabólica de energia. Então, depois que esse excesso é virado como gliceraldeído 3-fosfato, o que sobrou entra na rota lipídica para gerar lipídio. É isso que a gente precisa saber aqui. Como eu já falei para vocês, repetindo mais uma vez para fixar. A partir de agora, teremos a formação de 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Gente, acabou a etapa preparatória. Agora vai entrar a etapa que é duplicada e vai entrar a etapa em que eu vou colher os frutos do que eu investi. E já começa aqui. Larissa, eu preciso decorar essas reações? Eu preciso decorar essas enzimas? Não, gente, o professor não vai perguntar nem as enzimas da sexta, não vai perguntar as enzimas da sétima, não vai perguntar as enzimas da oitava, nem da nona. A única que ele pode perguntar é a primeira, terceira e 10ª. Larissa, tá, então o que é que eu preciso entender aqui? Que agora eu entrei na minha etapa de pagamento, né? A etapa em que agora eu vou colher os frutos dos 2 ATPs que eu investi. E começa por aqui. O NAD+, vai ser oxidado, liberando o NADH+. Revisando mais uma vez, NADH, os Hs, eles vão se tornar os prótons da região intermembranar, que essa região intermembranar, elas vão contribuir para que haja o processo de energia do corpo, tá? Isso que precisa saber da 6ª reação. Não fiquem decorando as enzimas daqui. 7ª reação. Agora, ó, o ADP vai se transformar em ATP. Gente, isso é um processo químico, tá? Vocês não precisam entender como é que esse fosfato entra. Não. Vocês precisam entender que agora está havendo a produção de ATP. Antes eu investi ATP, agora eu estou recebendo ATP, eu estou formando ATP, né? E esse ATP, como a gente já estudou, ele é produzido no citoplasma. A enzima que vai atuar aqui, que não precisa decorar, é a fosfoglicerato sinase. Aqui, essa parte já é bem mais simples. 8ª reação. Vai haver, mais uma vez, a produção de ATP, e quem vai atuar nesse processo é a fosfoglicerato mutase. Então, ó, vão percebendo que essa minha molécula está mudando de conformação, tá? Eu estou gerando NAD, gerando moeda energética, eu estou gerando ATP. Percebam aí que a molécula está mudando a conformação dela. Tudo isso para, no final, gerar o piruvato, como a gente tinha falado no começo. E aqui, na 9ª reação, 2-fosfoglicerato vai se transformar em fosfoenol piruvato. Se essa via, gente, está acontecendo corretamente, se está acontecendo de maneira rápida e efetiva, significa que eu estou em um processo de alta energética. Eu estou produzindo muito ATP aqui, né? Essa via, ela está acontecendo como ela tem que acontecer mesmo. E aí, a enzima que vai participar é a enolase. Por último, a gente tem a 10ª reação. Mais uma vez, olha só, para formar os 4, né, ATPs,
vão ser dois ATPs gerando 2 ATPs. Com esse processo, a gente entende que eu vou ter a produção de 4 ATPs, já é questão de prova, os produtos, viu? Produção de 4 ATPs, gero o saldo de 2 ATPs, esses 2 ATPs, além dos 2 NADs e além dos 2 piruvatos. Pode falar, Davi. Se eu produzir 2 ATPs na 10, na 8 e na 7, por que só deu certo 4? Lembra Dá que havia 6, não? duplicada? Havia duplicada. É que eu só estou mostrando uma. Entendi, não. Ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui gerou ATP, 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 e o NAD também ajuda na geração de ATP, lembra? Esses 4 ajudam na geração de ATP no final. E essa via, ela está duplicada, ela não é única. Lembra daquela hora que eu falei que elas se dividem? E aí, como eu gasto 2 ATPs, no final, cada reação dessa vai gerar um saldo de 2 ATPs. Então, eu lucrei 2 ATPs, é isso? Isso. Uhum. Tá certo, tá certo. Valeu. Nada. Não tiver entendido, pode falar, que eu repito. E aí, aqui, gente, o professor só colocou, na época da minha prova, ele não cobrou isso. Mas como eu tinha na minha anotação, eu decidi trazer para vocês. Vai que ele cobra, né? Mas eu nunca vi questão sobre isso. Olha só. Se eu estimulo muito a minha piruvato-cinase, lembra que a minha piruvato-cinase, ela vai produzir o meu piruvato, tá certo? Então, se essa minha enzima ela está sendo muito estimulada, significa que a minha frutose 1,6 de fosfato, ela está trabalhando muito, né? Ou seja, uma reação. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? Que uma reação vai puxando a outra. Uma reação vai puxando a outra. Ou seja, se a minha enzima ela está sendo muito estimulada, significa que a minha via, a minha frutose 1,6-bifosfato, ela está atuando muito, né? Então, essa via está acontecendo. Só que se ela acontecer de uma maneira muito exagerada, aí é que acontece aquele feedback. Aí o professor vai deixar bem claro, né? Vai estar saturada. Ele vai deixar claro lá na questão o que é que ele quer. E aí a gente está terminando, gente. Vocês já vão pro artozinho. Ainda tem aula, né? Ó, mas é para fechar e já estudar e não precisar se preocupar tanto com essa matéria. Só depois revisar. Mas isso aqui já é um estudo. Já estou estudando com vocês para a prova. O que é que acontece? Quando o meu piruvato, pessoal, ele é formado, esse piruvato, ele pode ter diversas rotas metabólicas, tá? Ele pode entrar para o ciclo de Krebs, ele pode gerar aminoácido, ele pode entrar na via para gerar lipídio depois, vai depender da necessidade do corpo, tá? Mas o que é que a gente, nesse momento, precisa entender aqui? Que a alanina, ele é um aminoácido que é produzido a partir do piruvato. Logo, se eu tiver muita alanina, de uma maneira que o corpo não esteja precisando tanto dessa quantidade, haverá a inibição da piruvato-cinase. Mais uma vez, um feedback negativo. Porque aí eu vou diminuir o piruvato e tem uma questão sobre isso, viu? Qual é o aminoácido que está relacionado diretamente com o piruvato? Alanina, tá? E aí, essa alta quantidade de alanina, ela bloqueia ou inibe, ela inibe a produção, a atuação da piruvato-cinase, inibindo a produção da atividade da piruvato-cinase, eu não formo piruvato. Se eu não formo piruvato, eu não tenho como gerar
mais alanina. Até aqui, gente, terminamos as 10 reações. Ficou alguma dúvida nesse processo? Ficou alguma coisa que não ficou clara? Essa parte da alanina não entendi, Não? Clarice. Vamos voltar, não tem problema nenhum, tá? Ó, depois que vou falar com bem calma. Depois que esse processo das 10 reações aconteceram, depois que a minha glicose ela se transformou em piruvato, esse meu piruvato, ele pode ter várias rotas metabólicas, tá? Larissa, qual rota metabólica vai ser feita? Depende. Depende da necessidade do corpo. Pode entrar para o ciclo de Krebs, como eu te falei, pode ser intermediário da formação do lipídio. E, como eu estou falando aqui, pode também ser produzido esse aminoácido piruvato. Desculpa, a alanina. A alanina, ela é um aminoácido que é produzido a partir do piruvato. Ou seja, se eu estou produzindo muito piruvato, eu estou falando de uma maneira bem exacerbada, tá? Para entender? Muito piruvato, significa que eu posso estar produzindo muita alanina. Se eu tiver uma alta produção de alanina no corpo, de uma maneira que o corpo não esteja mais precisando, a minha piruvato-sinase, que vai formar o meu piruvato, ela vai estar inibida. Deixa eu voltar aqui a reação para você entender. Ó, quem participa dessa reação aqui é a piruvato-sinase. Ou seja, se eu tenho muita alanina no corpo, significa que eu estou produzindo muito piruvato. Então, pode haver um momento que o corpo diz, vamos diminuir essa produção de piruvato porque tem muita alanina. E aí eu vou inibir o quem? A enzima. Porque eu inibindo a enzima, eu não formo tanto piruvato. Foi? Não, se não tiver ido, eu explico de novo. Não, foi, agora fui. Show. Gente, aqui eu vou falar de mais uma correlação clínica que já vi em item de prova, tá certo? Juntando o raciocínio de tudo, tá? Um globalzão aí de tudo. Processo de hipoglicemia. Quando eu estou em hipoglicemia, significa que eu tenho baixa quantidade de glicose no corpo. Gente, isso tem questão. O professor Edson gosta, tá? Gosta disso daqui. Eu sei que a gente já está cansado e tudo, mas tentem dar uma forcinha para isso daqui, porque ele cobra. Eu já vi umas 3 questões disso daqui, de item disso daqui também, né? Então, o que acontece? Quando o indivíduo está com hipoglicemia, significa que eu estou com pouca glicose no meu sangue. Se eu estou com pouca glicose no meu sangue, qual é a primeira ação que o meu corpo vai fazer? Eu tenho que regular essa glicemia. Eu tenho que regular essa baixa glicose que está no meu corpo. Quem é que vai participar? O glucagon. O glucagon, ele é o hormônio da quebra. Ele é o hormônio gastador. Enquanto que a insulina é o meu hormônio de síntese. É o meu hormônio de querer juntar, de querer unir, de querer formar. Então, se eu tenho, gente, pouca glicose no sangue, eu não tenho que juntar a glicose, eu não tenho que formar glicogênio. Eu tenho que quebrar essa glicose. Quem é que ajuda Desculpa, eu tenho que deixar essa glicose disponível. Quem é que deixa essa glicose disponível? É o glucagon. Ele quer regular essa glicemia. Então, o glucagon, ele vai estar participando desse processo de regulação na minha glicemia. Então, se eu estou em uma hipoglicemia, o meu glucagon, ele vai participar tentando regular. Ele vai quebrar o glicogênio, deixando essa glicose disponível. Ele vai se virar para deixar essa glicose regulada. Nesse processo, gente, o que é que está acontecendo? Percebam que é uma correlação clínica, tá? Se eu estou em um processo de hipoglicemia, significa que a minha via da glicose, ela não está acontecendo direito.
Porque eu nem tenho glicose, eu estou em hipoglicemia, eu nem tenho a quantidade de glicose necessária. Então, a minha rota ela não está acontecendo como tem que acontecer, né? Então, o que é que vai haver? A minha produção de piruvato, ela não vai acontecer como deveria. Então, pensem só, do final para o começo. Tenho pouco piruvato. Se eu tenho pouco piruvato, a minha enzima, ela não vai conseguir, a minha piruvato sinase, ela não vai conseguir realizar a atividade que ela poderia realizar. Por quê? Porque não tem glicose chegando direito, né? Eu estou querendo regular esse sistema. Se eu estou querendo regular esse sistema, é preciso que a gente entenda que eu não tenho a glicose ali participante. Se eu não tenho a glicose tão participante, eu não vou ter piruvato formado. Se eu não tenho piruvato formado, a minha enzima não vai estar funcionando como deveria funcionar. A minha piruvato-sinase não vai estar trabalhando, né? Então, entenda, se eu tenho demais, ela é inibida. Mas se eu também não tenho nada que faça com que ela trabalhe, ela não vai conseguir trabalhar, porque não tem substrato para ela, né? Então, depende de como o corpo se comporta. Por isso que eu peço o raciocínio clínico de vocês. Logo, se eu tenho uma menor produção de piruvato, olha o nome, eu tenho uma alta demanda energética, porque eu estou em baixa, entende? Então, isso tudo vai ser um processo para regular a glicemia e ter uma quantidade de glicose suficiente para gerar a glicólise. Entenderam? Eu puxei muito raciocínio agora. Puxei muitos. Show? Gente, a gente não vai fazer as questões porque o Arthurzinho vai precisar entrar para dar aula para vocês, tá certo? Mas tentem fazer as questões. Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp. Eu posso gravar as questões também e mandar para a representante da sala para ela distribuir para vocês. Ou entre em contato comigo no WhatsApp. Eu só não vou fazer mesmo, porque senão vai atrasar aí mais umas meia hora para iniciar a próxima aula, tá certo? Eu acho que vocês vão ficar muito mais cansados do que vocês já estão, tá certo? Eu espero que a monitoria tenha sido boa, que vocês tenham entendido. Pode falar, Caio. Caio quer falar? Apertei sem querer, foi mal. Era só para dar a palma. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido boa, tá certo? Qualquer coisa, falem comigo. Se eu demorar, não se chateiem. Se me verem na faculdade, podem falar, não tem problema, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa penúltima monitoria. Próxima semana vai ser nossa última monitoria. Eu não aceito isso. Vai ser a nossa última monitoria juntos. Quem sabe aí eu sou monitora de outra disciplina, mas na frente a gente se encontra, né? E assim, eu espero muito que tenha facilitado o processo de vocês. E é isso, eu me encontro à disposição. Qualquer tipo de dúvida, entre em contato comigo aqui ou na faculdade. Enfim, sintam-se à vontade, tá certo? Um beijão. Vocês vão ter a próxima monitoria agora. E qualquer coisa é isso, falem comigo, tá certo? Um cheiro. Boa noite, tá? Tchau.